Então, o que que faz de uma pessoa homem ou mulher? Matheus, me fala, o que que você acha que faz de uma pessoa homem? Meu, é o sentimento dela. Você já teve dúvidas sobre racismo, machismo ou qualquer outro assunto polêmico, mas hesitou em falar nesses assuntos? Você evitou uma conversa desconfortável. Nem sempre o diálogo é confortável para todas as partes, mas é com ele que a gente amadurece e evolui. E é por isso que hoje a gente vai ter uma conversa desconfortável sobre transfobia. Eu resolvi participar tanto para eu entender também várias coisas e também para eu poder passar informações novas, né, para outras pessoas que também estão querendo entender mais. Eu resolvi participar por conta disso. Falar sobre causas de gênero e sexualidade. Hoje a gente está conseguindo ter uma luz maior para poder falar sobre esse assunto, para que as pessoas entendam e possam aprender cada vez mais as melhores, como seria as melhores práticas de se ter respeito, de se entender o outro. Porque não é como se agora as pessoas trans passassem a existir. Sempre houveram pessoas trans, mas agora a gente está conseguindo ter uma luz para poder falar sobre isso, discutir sobre isso. Então é muito importante. Muitas pessoas ainda acham que pessoas trans são pessoas que têm algum tipo de transtorno psicológico. E muitos dos estereótipos nos colocam sempre à margem da sociedade. É como se fosse uma classe subhumana de pessoas que merece ser tratada de uma maneira pior do que os outros por pensar diferente. As pessoas precisam parar de enxergar gêneros, cores. Eu acho que as pessoas têm que enxergar humanos. Sim, nós somos humanos e nós somos iguais no ponto em que todos nós somos diferentes. Então, e é isso que às vezes a gente esquece de aprender. E a humanidade ela é toda igual nas suas diferenças, porque cada um é diferente um do outro. Você já viu um chá revelação? Parece que aquela cor azul ou a rosa vão dizer o sexo do bebê e determinar a vida toda da criança, né? Mas não é necessariamente assim. Uma pessoa trans entende ao longo da vida que a sua identidade de gênero é outra da que está na certidão de nascimento. E que isso é um processo independente do azul ou do rosa. Eu tenho uma amiga que eu chamava ela de amiga, né? Porque para mim ela era mulher, só que ela é trans. E aí, tipo, várias situações, você fica, né? Tipo, vou dar a mão, vou dar um abraço, um beijo, né? Até então, eu chamava ela de A, né? Mas, assim, eu nunca Certo. tinha tido uma conversa específica com ela sobre isso, né? Até um dia, outro amigo em comum falou, não, ela gosta que chama de O, não de A. Aí eu fiz uma postagem assim e marquei referindo como A, só que depois eu falei, ó, desculpa, não sabia, né? Tipo, a partir de hoje que eu sei, eu vou agora referir como O, né? Eu amei o exemplo que você trouxe do seu amigo, porque vocês já se conheciam antes, né, da transição deles. A gente sempre acaba dando mais indulgências para as pessoas que a gente conhece, para as pessoas que são mais próximas, que são pessoas que conhecem a gente há mais tempo. Mas aí tem dois lados, né? Tem duas coisas. Tem um lado da gente falar, conversar com as pessoas que a gente conhece e explicar como que passa a ser agora. E tem quando a gente conhece as pessoas. Uma coisa que eu sempre falo é, na dúvida, gente, a gente tem que sempre perguntar. Porque se a gente não pergunta, a gente realmente não tem como saber. Quando você descobre, a partir do momento que a pessoa te fala como ela quer ser tratada, acabou. Porque o que, que altera na sua vida, você não tratar na sua vida, ou na vida de qualquer pessoa que esteja vendo isso, você querer tratar uma pessoa da maneira que não é a maneira como ela te disse que ela quer ser tratada. Só vai colocar a pessoa que fizer isso numa posição onde ela vai estar mostrando o tempo todo o descaso pela vivência do outro.
eu, por ser uma pessoa trans não binária, eu não tenho problema nenhum com o gênero. Pode me chamar no gênero masculino, no gênero feminino, até porque o meu nome é um nome tido como no espectro masculino. Por ser bielo, eu não tenho problema nenhum com o meu nome de registro. Porém, se alguém me pergunta, eu digo, eu prefiro o feminino. Mas eu não tenho problema com pessoas me chamando no masculino. Porém, eu sou uma pessoa trans não binária. Qual que é a diferença? Explica pra gente de uma pessoa transbinária e não binária. O binarismo, né, que vem de bi, né, dois, um homem ou mulher. Tem as pessoas transbinárias, que são as pessoas, uma menina que foi identificada como menina, e ela se olhou nessa pergunta e falou, sou um menino. Então, ela foi de um espectro dentro do sistema homem e mulher para o homem. Ela é uma pessoa que está ali dentro do binarismo. Uma pessoa que é não binária, ela se vê como sendo alguém que não faz parte do espectro. Ela se olha e fala, eu não sou nem homem nem mulher. Ou ela olha, por exemplo, como é o meu caso. Eu sou uma pessoa bigênero, eu sou uma pessoa trans não binária. Eu sou um homem e mulher ao mesmo tempo, o tempo todo, independente da imagem social que eu esteja apresentando. Complexo, né? É complexo. E acaba sendo muito complexo exatamente porque tudo na sociedade é pensado para o binarismo, né? Então, você que tem um bebê, você sabe, quando você vai comprar, você já sabe que você vai comprar coisas ou de menino ou de menina. O mercado é pensado dessa maneira. E se você quebra isso, às vezes o mercado não sabe como trabalhar, mas isso é mostrar a forma de respeitar as pessoas que estão chegando, as pessoas que sempre existiram e que nunca foram vistas e que nunca puderam ser ouvidas. Perguntinha difícil, hein? Perguntinha difícil. Uma pessoa ser homem ou mulher? Nossa, cara, essa é uma pergunta bastante polêmica, né, atualmente. Então, considerando isso, eu acho que é uma coisa autodeterminada, a pessoa sente aquilo e ela é aquilo que ela sente. E muitas vezes nem se encaixa na divisão homem ou mulher, que é uma coisa tão binária, né? É o que tá dentro dela, né, o que ela sente. Olha, realmente eu não saberia dizer, é uma pergunta que eu nunca parei para pensar, para ser sincero. Se eu tivesse que explicar para uma criança o que é o homem e o que é a mulher, como é que você explicaria? Aí eu iria pro lado do sexo, não é? Eu e a minha esposa, Chantal, a gente pensa muito parecidos, né? Desde quando ele nasceu, a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Sobre qual vai ser a opção sexual dele, né? Lógico, ele nasceu, a gente trata ele como menino, o nome dele é do gênero masculino, enfim. Mas a gente não sabe o dia de amanhã e não tem como a gente definir isso. Eu imagino, aí você me confirma se eu tô certo ou se eu tô errada, quando você falou opção sexual, você estava pensando mais na orientação sexual, se ele poderia ser gay ou não, alguma coisa assim. Você pensou nesse sentido, quando você falou opção sexual? Sim, pensei nesse sentido. Então, aí a opção sexual, na verdade, ela vem com essa questão de sendo a orientação sexual, né? E não uma opção. É orientação no sentido de bússola. É a bússola afetiva que a gente tem dentro da gente, para onde que ela aponta. Então, para que grupo de pessoas essa bússola, essa orientação sexual vai apontar. E aí, quando a gente fala da orientação sexual, então, se a gente tem um homem trans, então, uma pessoa que fez a transição, nasceu, foi identificada como fêmea, se vê hoje como sendo um homem, uma pessoa do gênero masculino, e ele se atrai por homens. Então, você tem pessoas trans que são gays. A pessoa trans, ela pode ser bissexual, ela pode ser gay, ou ela pode ser heterossexual, porque é um homem trans que se atrai por mulheres. Então, você vê como a diferença da onde vai a nossa orientação sexual não tem nada a ver com o gênero. São coisas que são separadas uma da outra, elas são descoladas. Então, eu tô achando legal, tô achando interessante, né? Pode ser que eu ouça algum tipo de piada e, tipo assim, na hora eu não falo, eu fico quieto e depois eu repenso, né? Poxa, acho que eu poderia ter falado algo ali naquele momento, né? Tipo, não é uma coisa que eu concordo. Tipo, por que eu fiquei quieto? Sim, isso que você falou é muito importante. Pessoas como você que estão aqui, tipo, abertas e dispostas a entender, são as mais importantes, as que vão ser as maiores aliadas
numa luta anti-transfobia, numa luta antirracista, em qualquer luta, exatamente porque você vai ser uma pessoa que vai ser ouvida. Então, só de você já olhar e pensar e ter essa consciência de, por que eu não falei isso? Poxa, numa próxima vez eu vou falar, sabe? Eu não concordo com isso, eu vou virar e vou falar, parça, você tá errado, sabe? Talvez a pessoa não mude na hora. Não é que você tá falando isso e a pessoa vai, nossa, obrigada, abriu a minha mente, agora eu vou deixar de ser transfóbica. Mas a pessoa vai começar a pensar sobre, porque alguém falou pra ela, sabe? Eu acho que é uma opção delas. Antigamente você não tinha opção pra nada. Não, é uma opção dela, né? É uma opção dela. Ela tem que estar de bem com ela mesma, né? Então, a sociedade, nós, brasileiros, é muito de criticar isso, né? Mas ela tem que estar de bem com ela mesma, entendeu? A gente tem um país de valor muito tradicional. Você tem seu valor tradicional, você, todos nós, e cabe a gente a quebrar isso. Isso é uma barreira. Então, assim, o que é certo pra mim e errado não necessariamente é certo e errado pra você. Mas respeitar o seu certo e errado é meu dever. Eu nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Querendo ou não, interior, cidades menores, qualquer tipo de questão é sempre mais atrasado, né? Só tem uma cabeça mais fechada. Enfim, eu saí de Ribeirão Preto por causa da moda. Vim para São Paulo, conheci a agência. Quando eu cheguei aqui, o mundo da moda, 90% acho que as pessoas são gays, né? Comecei a entender e também via como era tratado, como as pessoas trans eram tratadas, né, com muito preconceito. Como é que eu vou explicar? As pessoas meio que desumanizavam essas pessoas trans, né? Total. Eu acho que falta um pouco mais de diálogo. As pessoas, momentos como esse, sabe? Quando as pessoas chegam e perguntam. Então me fala, me explica. Eu não entendi isso, me explica. E parar de fazer pergunta escrota, gente. A gente já acabou de falar, sexo biológico não interfere em nada. Então o que faz de uma pessoa homem ou mulher? Matheus, me fala, o que você acha que faz de uma pessoa homem? É o sentimento dela de dentro, entendeu? Não é o aspecto físico dela. Exatamente. A alma dela. Exatamente. Arrasou, é exatamente isso. É como a pessoa se sente que determina o gênero dela. Muita gente, às vezes, quando eu faço a pergunta, fala assim, o que faz de uma pessoa homem ou mulher? Se a pessoa tem pau ou vagina. Aí eu falo, então tá, então se você pega um homem, por exemplo, hoje, não vai acontecer, mas se hoje você pegasse um câncer de pênis e te precisasse apontar seu pênis, você vai continuar sendo homem do mesmo jeito. Então, isso, uma pergunta que as pessoas sempre fazem para pessoas trans. Você tem pinto ou vagina? Tipo, isso não interfere, gente. A gente é sempre se colocar no lugar do outro e entender que a pessoa trans só é uma pessoa que foi socializada com um gênero e hoje ela tem outro. Acabou. Você faria essa pergunta que você vai fazer agora para algum amigo seu cis, para alguma amiga sua cis? Se você não faria para elas, por que você vai fazer para essa pessoa trans? Tem que repensar, tem que sempre parar, pensar que essas coisas estão internalizadas e quando a gente assume isso, toda vez que vem algum pensamento preconceituoso, a gente consegue barrar antes de virar discriminação. Obrigada, Matheus, por estar aberto, para estar aqui, para conversar, socorro. Não, eu que agradeço, cara. Só chamar que eu quero aprender mais, quero me informar mais.